Olá, tudo bem? Você sabe o que é física? Sabe qual é o campo de estudos da física? Meu nome é Paulo, sejam todos bem-vindos ao Espaço Física e nesse vídeo faremos uma introdução ao mundo da física. A história da física começa com os filósofos da Grécia Antiga, que desde aquela época sentiam a necessidade de viver suas vidas em harmonia com a natureza. Para isso, era de fundamental importância entender como o cosmos estava organizado para poder construir os alicerces para as questões filosóficas mais profundas, pois, afinal, a felicidade dependia muito de uma vida vivida em harmonia com as leis da natureza. Fenômenos como o som dos trovões, relâmpagos, movimentos da Terra, queda dos corpos, entre outros, por mais diferentes que sejam esses fenômenos, todos pertencem ao campo de estudo da física. Mas afinal, o que é física? A palavra física vem do grego physis, que significa natureza. Então, a física é a ciência que estuda a natureza e os seus diversos fenômenos. É uma maneira científica de conhecer o mundo e explicar os diversos fenômenos do cotidiano. A física busca descrever os fenômenos que ocorrem na natureza e prever as suas ocorrências. Ela é a base para o nosso entendimento do mundo real. A física propriamente dita começa com Galileu Galilei no século XVI. Podemos considerá-lo como o primeiro físico se usarmos o sentido moderno da palavra, porque ele foi o primeiro a usar o método científico e a matemática para descrever os fenômenos da natureza. A física teve uma notável evolução com Isaac Newton, que realizou a primeira grande unificação da física em leis. Os fenômenos naturais são tão numerosos que, para dar conta do estudo da natureza, a física teve que ser dividida basicamente em 6 ramos: a mecânica, que estuda os movimentos e a interação entre os corpos; a termologia, que trata de assuntos relacionados ao calor; a acústica, que estuda as ondas sonoras; a óptica, que investiga os fenômenos relacionados à luz e à visão; a eletricidade, que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas; e a física moderna, que estuda a relatividade, a mecânica quântica e outras descobertas do século XX. A linguagem da física é a matemática, onde pequenas equações representam grandes teorias científicas. Na maioria das vezes, para chegar a formular uma teoria, os físicos usam o caminho sugerido pelo método científico, ou seja, primeiro, observam os fenômenos repetidas vezes, destacando os fatos notáveis; depois, medem as principais grandezas envolvidas no fenômeno, massa, tempo, temperatura ou outras; e por último, estabelecem uma relação entre as tais grandezas, tentando descobrir alguma lei ou princípio que descreva o fenômeno. Para que os físicos de diversas partes do mundo se entendam, evitando confusões por conta das unidades usadas para mensurar os experimentos, foi adotado o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que é um sistema de medidas construído em torno de 7 unidades básicas, donde derivam as demais unidades de grandezas existentes. Vale ressaltar que, para representar os números muito grandes ou muito pequenos de forma simplificada, os cientistas usam frequentemente a notação científica, que nada mais é do que representar os números usando potências de base 10. Assim, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, que é de 149 bilhões e 600 milhões de metros, pode ser representada em notação científica por 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. E o diâmetro de um fio de cabelo, que é de 6 centésimos de milésimo de metros, pode ser representado por 6 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Por hoje é só. Obrigado por ter assistido até o final. Se gostou, deixa seu like e siga-nos. Grande abraço, fiquem com Deus e nos encontramos no próximo vídeo.